Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Ana, como todos vocês já sabem, né? E hoje eu vim falar acerca da graça do Senhor Jesus Cristo sobre a nossa vida. Essa graça aqui, ela é tão grandiosa, tão maravilhosa, tão poderosa, né? Essa graça que nos salva, que nos reme, que nos perdoa, que traz paz, que traz a paz que excede todo o entendimento, né? O Senhor Jesus Cristo, ele, quando subiu aos céus, né, depois de ressuscitar e fazer tantos e tantos milagres, né, e ao estar com os discípulos ali, ele sobe aos céus, né, e enfim, e tem a festa de Pentecostes depois, né, e daí o Espírito Santo, né, o Espírito Santo faz parte da Santíssima Trindade, para quem não sabe, que é Pai, Filho e Espírito Santo, né. Então o Espírito Santo, ele desce sobre todas as pessoas naquele dia. Sobre todas as pessoas não, sobre várias pessoas, inclusive dos discípulos, né? Naquele dia de Pentecostes. E ali ocorreu a dispensação da graça pela primeira vez, né? E até hoje temos essa graça. E é uma graça que convence, é uma graça que nos auxilia, é uma graça que nos consola, é uma graça que nos apoia, é uma graça que nos corrige, que nos confronta e que nos acalma, sabe? Tudo isso o Espírito Santo nos dá através da grandiosa graça que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu dar, pois foi prometido pelo Senhor no Evangelho de Mateus e nos outros evangelhos, que Ele nos daria o Espírito Santo para ser o nosso auxiliador, para ser o nosso amigo, para ser o nosso ajudador, para ser o nosso consolador, sabe? E nós não merecemos, sabe, essa graça maravilhosa. Nós não merecemos esse perdão dos nossos pecados. Nós somos seres tão pecaminosos, né? Somos seres tão corruptíveis assim. Nós decepcionamos o Senhor. Eu posso dizer para vocês, por exemplo, eu quando eu erro, quando eu peco, né? Eu sei que errar é normal, né? Mas eu quando peco contra o Senhor, quando eu peco, eu fico muito mal. Vocês não têm ideia. Muito, muito, muito mal, assim, né? Mas daí o Senhor me faz lembrar que eu tenho Ele e que Ele me perdoa. Só que às vezes, mesmo sabendo que o Senhor perdoa, nós não nos perdoamos. E esse é um grande problema, pois como que temos essa graça, mas não conseguimos aproveitá-la? Como temos essa graça, mas não conseguimos desfrutar dela, sabe? Nós, por exemplo, decepcionamos ao Senhor com os nossos erros, com os nossos pecados, beleza? Eu sinto isso, né? Por exemplo, eu falo de mim, que quando eu erro, quando eu peco, né? Eu sinto que eu tô decepcionando a Deus e eu fico muito triste comigo. E daí, eu sei que Ele me perdoa, mas daí eu fico com vergonha de pedir perdão e fico com vergonha de ficar conversando com Ele às vezes, porque o meu erro quer me afastar de Deus, sabe? E na Bíblia fala que o pecado ele nos afasta de Deus. Isso é verdade. Isso é tão verdade que isso que eu acabei de falar pra vocês confirma. Porque se eu erro, se eu peco, eu estou a cada dia mais distante de Deus. Eu quero me distanciar de Deus, pois Deus é tão perfeito, Deus não tem pecado. Deus não tem pecado, Ele é imaculado, Ele é puro, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele não é humano como nós, Ele é... Nossa, não existem adjetivos que para expressar o que Deus é, o quem Ele é, né? Mas é somente pela graça que o Senhor, Ele vem aqui em nossos corações, Ele vem em nossas mentes e Ele diz, ei, confia em mim, coloca os teus medos, os teus planos sobre mim, lança as tuas ansiedades, os teus medos sobre mim,
Lança as tuas inseguranças sobre mim e eu te aliviarei. Na palavra de Deus diz o seguinte, lá em Mateus, que Jesus diz assim: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, pois eu sou manso e humilde de espírito. E continua falando, e ele diz basicamente assim que pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando a gente está carregando os nossos problemas e as nossas dores sozinhos, sabe? Tudo fica mais difícil, tudo fica mais pesado. Parece às vezes que a gente até tá carregando um fardo aqui nas nossas costas, mas quando nós carregamos com o Senhor, é totalmente diferente. Ele toma sobre si as nossas dores, os nossos medos, as nossas ansiedades, as nossas angústias, sabe? E tudo fica mais leve, e isso é muito incrível. E isso só mostra o quanto a graça de Deus, ela é verdadeira, ela é plena, ela é maravilhosa sobre nós, sabe? Tem um provérbio que diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Então, se tu confiar no Senhor de todo o teu coração, se tu amar o Senhor de todo o teu coração e pôr a tua confiança somente nele e fazer dele a tua rocha segura, fazer dele a tua fortaleza e tu reconhecer ele em teus caminhos, pode vir problemas, pode vir adversidades, pode até vir, tu pode até vir a pecar e ficar com medo de pedir perdão a Deus e não se perdoar. Mas o Senhor, Ele ajuda. Ele vem com sua graça que é abundante e faz com que tu se perdoe. E te perdoa também, né? E Ele esquece o teu pecado. E Ele esquece aquilo que tu fez. E Ele só deseja se relacionar. É somente isso que o Senhor deseja. Ele só deseja se relacionar contigo. Ele só deseja ter um relacionamento, sabe, harmonioso, com confiança, de amor e de sinceridade. Ele deseja que nós nos quebrantemos, sabe, diante dele, que nós rasguemos os nossos corações, sabe, e sejamos sinceros, mesmo ele sabendo de todas as coisas, né, porque Deus sonda os corações, ele conhece os nossos corações e as nossas mentes, mas ele deseja que nós cheguemos até ele e falemos tudo o que estamos sentindo, sabe? E quando fazemos isso, a nossa carga, o nosso peso, parece que some. Isso é incrível. Isso é somente não, é uma das coisas que é só um dos atributos que é nos dado através da graça. Porque o Espírito Santo, com a sua graça tão grandiosa, tão maravilhosa, ele, a própria graça que está dentro de nós, ele faz com que as coisas fiquem bem mais suportáveis, sabe? Ele faz com que nós sintamos paz em meio às tribulações, em meio às tempestades, em meio às adversidades, em meio aos momentos difíceis. E lá em Provérbios 3, né, versículo 21, ele diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista, trarão vida a você. Então, se andarmos com sensatez, se andarmos em equilíbrio com ele, eu sei que nem sempre nós iremos andar com equilíbrio, mas se nós andarmos com ele durante a nossa vida, se nós andarmos com o Senhor Jesus Cristo, por mais que nós venhamos a tropeçar e passar por espinhos, nós vamos andar, de certa forma, em equilíbrio, pois estaremos sob o jugo dele, não sob o nosso jugo, né? Pois o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Então, nós andaremos com equilíbrio e sensatez, pois estaremos com ele e com a sua graça que nos faz passar pelos problemas e pelas coisas de uma forma totalmente diferente, né? E andando com sensatez, com a graça do Senhor, com equilíbrio, com amor e paz, nós teremos a vida e teremos uma verdadeira vida e teremos a vida eterna. Na verdade, se já temos o Espírito Santo de Deus e somos selados pelo Espírito Santo de Deus, tenhamos certeza que nós já temos a vida eterna. E quão maravilhosa graça é essa graça do Senhor Jesus Cristo dada a nós. Essa graça que é imerecida, mas que é nos dada de forma gratuita. Nós não merecemos a graça, mas o Senhor nos dá mesmo assim.
Nós não merecemos a graça, nós não merecemos o amor do Senhor, nós não merecemos até mesmo o perdão dele. Mas mesmo assim, por amor a nós, ele nos dá. Pois o Senhor, ele não vê como o ser humano olha, ele não te julga, ele não te condena, ele não te olha como o teu irmão te olha, ele não te vê como eu te vejo, ele não me vê como eu me vejo, ele te vê totalmente diferente. Ele te vê como uma pessoa única e singular. Em meio a quase 8 bilhões de pessoas, Jesus te vê de forma diferente e especial. E isso é lindo demais, sabe? E tu pode ter certeza que a graça do Senhor Jesus Cristo está contigo. E que se ela não tiver, que tu a peças. Pois na palavra de Deus diz, Jesus diz lá nos evangelhos também, que e tudo que pedirmos a Ele em oração, crendo, receberemos. Tudo que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, tudo que você pedir ao Senhor em oração, Ele te dará. Só peça com fé. E a graça do Senhor Jesus Cristo, que é tamanha sobre a tua vida e sobre a minha vida, nos concederá. Amém.